Gostaria de fazer uma leitura inicial da palavra de Deus com você, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13 e o verso de número 2, apenas a primeira parte dele. Provérbios capítulo 13, e o verso de número 2, na primeira parte do versículo diz: do fruto da boca o homem comerá o bem. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Esse texto nos fala que nós podemos ser vitoriosos ou derrotados através do fruto dos nossos lábios, pelas nossas palavras. Nós precisamos falar aquilo que nós cremos e não necessariamente aquilo que nós vemos. As palavras que saem da nossa boca deveriam ser palavras que afirmam os projetos de vida que temos no Senhor, aquilo que o Senhor idealizou para nós, e não aquilo que nós estamos vendo. Provérbios ainda, capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, das nossas palavras, daquilo que nós falamos. O que é que você falou nesse dia para abençoar a vida de outra pessoa? Será que você foi instrumento nas mãos do Senhor e falou algo que edificasse o teu irmão ou a tua irmã? O que é que tem encontrado nos teus lábios de palavra nesses últimos... Hoje, nem vou falar desses últimos dias, mas hoje. O que você foi usado para falar, para cantar? Aquilo que nós falamos pode trazer vida ou morte, diz o texto aqui. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. E um outro texto que eu poderia usar antes de entrar na mensagem, está em Provérbios também, capítulo 6 e o verso de número 2. Se você está com Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse essas leituras, talvez anotasse esses versículos também. Diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estão presos com as palavras da tua boca. Existem pessoas que estão aprisionadas por suas próprias palavras. Aquilo que pessoas estão dizendo estão aprisionando alguns. Existem pessoas então que estão enfrentando lutas, mas essas lutas eles mesmos provocaram por aquilo que andam falando. Por isso eu pergunto para você mais uma vez: o que é que você tem falado? A reflexão dessa noite não poderia dizer talvez uma mensagem, mas é um alerta para nós, é um ensinamento para nós, para que a gente venha, para que nós venhamos a meditar naquilo que temos falado. Para não falarmos coisas que depois vão nos prender. Por exemplo, existem pessoas que dizem assim, eu não consigo emagrecer. Não vai emagrecer. Eu não consigo fazer exercícios. Não vai fazer. A minha doença é incurável. Pois vai morrer com essa doença. Porque primeiro disse é minha, e depois já declarou que é incurável. Eu nunca vou casar. Essa igreja não tem homem para casar. Tem sim. Homens de Deus abençoado. Talvez para você então não. Ou vice-versa também. Não tem mulher de Deus? Tem sim. Eu nunca terei um bom trabalho. Pois não terá mesmo. Nunca terei, não consigo imaginar eu com minha casa paga que está...
existem pessoas que acabam ficando preso com as suas palavras. E eu gostaria de levar nessa noite a igreja do Senhor a refletir quais têm sido as palavras que você tem proferido. Eu sou ruim em tudo que eu faço. Nada que eu faço dá certo. Está profetizando, está declarando. E não vai funcionar mesmo, vai dar errado, porque a pessoa já saiu falando assim. Na boca de um discípulo do Senhor Jesus deveria existir palavras semelhantes a: o Senhor é o que me supre. Por exemplo, o Senhor é o que me sara. Diz a palavra do Senhor, Ele é a nossa cura, é Ele que nos sara. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas são palavras que deveriam ser encontradas em nossos lábios. E não: minha cidade é horrível, meu trabalho é ruim, aonde eu moro não gosto, a minha casa é ruim, os pais são ruins, os filhos são ruins, o casamento, e são palavras de derrota. O que é que você tem falado? Então esse texto que nós lemos diz: do fruto da boca o homem comerá o bem. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. E o Provérbios 6,2 diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então, as palavras podem aprisionar pessoas num ciclo de derrotas, mas não é essa a vontade do Senhor. Eu quero refletir com você nessa noite sobre uma passagem bíblica, está lá em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Essa passagem conta-nos a história, uma das histórias mais famosas, Antigo Testamento, a história entre o confronto de Davi com Golias. Para que nós saibamos quem era Golias, a ficha técnica dele está aqui no versículos 4, 5, 6 e 7. De 1 Samuel capítulo 17. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então essa descrição de Golias mostra a imponência dele, você conhece já essa história, mostra o poderio dele, aquilo que estava aparente. Aí a minha pergunta é: quando nós nos deparamos com as situações aparentemente grandes, difíceis, ruins, qual é a sua reação? Como você reage? O povo de Israel tinha toda a ficha técnica de Golias, dizendo a altura dele, o peso da lança que ele trazia, do que era feito a couraça dele, tudo que ele tinha, a ficha técnica já havia sido levantado, sabia todos os problemas. Existem pessoas que sabem exatamente o problema que está enfrentando, se é de saúde, se é financeiro, familiar, emocional, são problemas e a pessoa sabe direitinho qual é. A minha pergunta então não seria qual é o problema que você está enfrentando, mas qual tem sido a sua reação diante dos problemas. Você levanta a ficha técnica do problema? Você é daquele que levanta
todas as dificuldades que existem e falam sobre ela. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo no versículo 26 de 1 Samuel 17. Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Esse texto do versículo 26 fala de uma comparação que Davi fez com Golias. Ele disse, em primeiro lugar: quem é este incircunciso? Que problema é esse que você está enfrentando, que não tem uma aliança com o Senhor? Golias era o problema que assolava, o que amedrontava o povo do Senhor, mas Golias não tinha uma aliança com o Senhor. E o povo de Deus é o povo mais que vitorioso. O povo do Senhor já tem a vitória garantida antes mesmo da batalha se iniciar. Deveria estar muito firme isso dentro de nós. E ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem uma aliança com o Senhor e quer nos enfrentar? Quem é esse problema que tem se levantado na sua casa, na sua vida, para tentar te afrontar? Que problema é esse? Incircunciso. Que problema é esse que tem tentado bater na porta da sua casa, do seu casamento, da saúde? Que problema é esse que tem impedido que a palavra do Senhor chegue na sua casa e traga salvação para a família? Que problema é esse? Então, Davi faz uma comparação e ele diz: esse Golias é um incircunciso, não tem uma aliança com o Senhor. E ele fala ainda mais. Ele diz: para afrontar os exércitos do Deus vivo. Maanaim, o exército de Deus. Quem é esse problema que pensa que é maior do que o exército do Senhor? Então, a primeira lição que nós podemos aprender nessa noite com essa passagem é que nós devemos nos recusar a exaltar os problemas. Davi se recusou a declarar que Golias era um gigante. Sempre que eu falo dessa passagem, eu preciso lembrar os irmãos sobre isso. Se você ler todo o capítulo 17, você não verá Davi chamando Golias de gigante. Ele apenas se reporta a Golias como: quem é ele? Quem é esse que pensa que pode enfrentar o exército do Senhor? Ele se recusava a exaltar os problemas. E muita gente fica preso porque exalta o problema, porque fala dioturnamente sobre os problemas. É muito fácil, meu irmão, você ficar falando de crise. O Brasil está em crise. Olha, se ficar mais um mês assim, será declarado uma recessão. O Brasil está entrando numa recessão por conta da crise. Então nós seremos arautos de crise. Falaremos apenas daquilo que todo mundo está vendo. Nós não somos chamados para falar daquilo que todo mundo vê. Nós somos chamados para falar daquilo que nós cremos. Amém ou não amém? Amém. Nós somos chamados para declarar essa verdade. Falar de crise, está aí muita gente falando. Falar de problema na política, quem assumiu a FIFA, quem não assumiu, o que ele fez, o que ele não fez, tem muita gente para falar. O que eu e você precisamos falar é de palavras de vitória, palavras de vida. Nós não podemos compactuar, nós não podemos aceitar e exaltar os problemas. Realmente está difícil, a situação no Brasil está muito difícil. Olha, o desemprego está batendo por aí, logo não sei não, hein? Vai falando. Vai aumentando o problema.
vai alimentando o problema, para ver onde vai parar. As pessoas andam dessa maneira, falando apenas daquilo que vem. Mas um diferencial daquele que é discípulo do Senhor Jesus, daquele que diz que segue, que serve ao Senhor, é que ele não fala, não exalta o problema. As pessoas por aí podem exaltar o problema, mas não você. Não exalte os problemas. Nós vemos aqui, então, nessa passagem, que é assim que ele fez. Versículo 37 também. Disse assim, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Então nós não vemos em nenhum momento Davi falando, de fato nós precisamos enfrentar esse gigante, ele está batendo na nossa porta, mas se nós não fizermos alguma coisa, ele vai nos derrotar. Nós não vemos essa declaração em Davi. Ele não queria ficar preso com suas palavras. O que você tem falado ultimamente? Palavras apenas de murmuração, queixando-se de tudo e de todos. Se está frio, reclama. Choveu, reclama. Será que é assim? Não vai secar a roupa. Olha aí, choveu de novo. Está frio. E reclamação em cima de reclamação. Cuide daquilo que você anda falando, porque existem pessoas que estão presas em suas palavras. Existem pessoas que estão comendo do fruto daquilo que tem falado. Estão falando coisas que estão prejudicando a sua história. Palavras são também sementes. E o que nós estamos semeando, aí é você que sabe. Quais têm sido as sementes que você tem lançado. Então nós vemos aqui que Davi se negou a falar de derrota. Se negou a exaltar o problema. Está enfrentando um problema de enfermidade? Eu creio que o Senhor pode reverter esse quadro. Mas nós vamos lutar em relação a isso. Eu vou fazer a minha parte. Mas não vamos exaltar o problema. Essa precisa ser uma postura que devemos tomar. Vamos lá, versículo 45 e 46. Olha a postura de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Nessa altura do campeonato, nessa altura da luta, da briga que estava estabelecida, Golias, além de estar pronto para a guerra, ele já havia falado muita coisa contra Davi. Você vem contra mim pensando que eu sou um cão, vem com pedras, vem com... Não é assim. E começou a amaldiçoar a Davi. E talvez Davi poderia cantar: quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me sustentam, é isso? Não. Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, tu és a esperança para mim. Quando as situações à nossa volta parecem que estão difíceis,
O Senhor é a nossa força, é Ele quem nos sustenta. Então, meus irmãos, além de você não exaltar o problema, a segunda lição que nós precisamos aprender é que nós devemos ter palavras de vitória. Nós precisamos ter palavras de vida, palavras do Senhor, palavras que sustentem a nossa fé. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem poderes do presente ou do porvir, nem principados ou potestade, nem espada, nem lança, nem perigo, nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É palavra de vida. Eu sei que o Senhor tem repreendido o devorador, porque eu tenho sido fiel e devolvido aquele que pertence ao Senhor. Eu sei que o Senhor é quem tem guardado quando eu saio, quando eu retorno. É Ele quem tem sido o meu refúgio, o meu socorro, o meu esconderijo. É nele que tenho esperança, Ele é a minha força. Palavras de vida. Eu sei em quem tenho crido, disse Jó. No meio da adversidade que ele passava, ele se levanta e disse: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Quais são as palavras que você tem falado em momentos difíceis? Davi se negou a exaltar o problema. Davi tinha palavras de vida, palavras de vitória. E o versículo 47 diz: saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Enquanto Saul, que era o rei de Israel, olhava para Davi, olhava para Golias e tinha medo, ouvia Golias e ficava com medo, Davi olhava para o Senhor, Davi ouvia o Senhor e Davi se fortalecia no Senhor. A grande diferença está para onde você está olhando. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, Mateus capítulo 12, eu quero que você abra lá, por favor. Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Aquilo que estamos falando está nos justificando ou nos condenando. Estamos nos alimentando da palavra que temos falado ou estamos morrendo por ela. E esse texto nos fala que a pessoa só pode falar daquilo que o seu coração está cheio. Saul olhava apenas para Golias. Davi olhava para o Senhor, ouvia o Senhor, e quando ele falava, a palavra que saía dos lábios dele eram palavras de fé, eram palavras de vida, eram palavras de vitória. Como é bom você estar próximo de pessoas que têm palavras de vida, que têm palavras de fé, de ânimo. Será que você é uma dessas pessoas?
Espero que seja. Porque para falar da crise, existem muitos. Para falar de Cristo, o Senhor tem a sua igreja. Tem a nós. Para falar de problemas, os arautos são muitos. É só você colocar nas redes sociais um acidente que houve, aquele que foi preso, aquele outro lá que aconteceu lá, um escândalo e ficou notório, que já vai bombar a notícia. Mas nós não somos chamados para isso. Nós precisamos, meus irmãos, falar palavras de vitória, palavras de vida. Sabe o que significa evangelho? Isso, boas novas ou boas notícias. Então, nós somos aqueles que transmitimos as boas novas, as boas notícias, que há esperança, que há salvação, que há possibilidade de mudança, há restauração para a família. Se o casamento está difícil para um, para outro, você vai lá com palavra de vida e diz assim, ó, nós estamos no ano da restauração da família. Creia, fica firme, o Senhor está restaurando. Palavras de vida. É assim que devemos agir. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 21, um pouquinho adiante, do verso 18 até o verso 22, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis com o que foi feito a esta figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então existem pessoas que dizem assim, ó, a fé remove montanhas. Mas esse texto, nós já aprendemos isso de longa data, que não é a fé que move as montanhas, mas a fé seguido de palavra. Se disseres a esse monte. Existem pessoas que têm fé, mas nunca falam, não falam daquilo que creem. Aí eu sei que Deus pode, mas sei para mim. Eu sei para mim, mas não fala, não verbaliza. Por isso a palavra diz assim, ó, e tudo quanto pedirdes em oração. Oração é conversa, é falar com o Senhor. Então nós precisamos falar daquilo que nós cremos e não falar aquilo que nós vemos. O que você está vendo é uma coisa, o que você crê talvez seja exatamente outra. Eu creio que a minha família está sendo restaurada. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no milagre do Senhor. Eu creio na salvação de toda a minha família. Eu creio. Então eu preciso falar. Porque por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás condenado. Então o Senhor Jesus disse, se você crê e você falar, e você dirá a esse monte, ou você dirá a Golias, ou você dirá o problema, arranca-te daqui, sai do meio da minha família, sai do meu trabalho, e sucederá. Porque a fé nos leva a ter palavras de vida. Por tuas palavras. Que tal você começar a abençoar a sua casa, abençoando seu casamento, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais? Que tal você começar a abençoar o seu trabalho, os estudos, o local onde você mora?
Que tal você abençoar a igreja que você congrega, a cidade onde você reside? Se já orou pela tua cidade, se já orou pela sua rua, ficar olhando para a cidade e vendo violência aqui ou acolá, vendo problemas, muita gente faz. O que o Senhor deseja é levantar homens e mulheres que façam a diferença, que se neguem a exaltar o problema, que tenham sempre palavras de vida, palavras de vitória, e que declarem: é o Senhor, é só o Senhor. Como Davi, como ele fez, reconheceu que a força vinha ou vem do Senhor. Eu quero encerrar esse momento lendo com vocês Colossenses capítulo 3 e o versículo 16. Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Que habite ricamente nos teus lábios a palavra do Senhor, que você tenha sempre palavra de vitória, palavra de vida, que você se recuse a exaltar os problemas, porque isso muita gente faz. O Senhor deseja levantar um povo que tenha lábios puros. O profeta Isaías, ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Quem sabe você, o ciclo de amizade que você tem te induzido e você tem falado palavras torpes, frívolas ou sujas, fúteis, inúteis. E a palavra do Senhor diz que por todas as palavras nós daremos conta, seremos justificados ou condenados por nossas palavras. Então talvez você possa fazer a oração do profeta Isaías: ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu, e a palavra do Senhor diz que o Senhor tocou nos lábios do profeta Isaías, tirou dele o pecado. Diz: eis que o pecado é tirado de ti. E ele disse: os meus olhos viram o Senhor. Veja o Senhor no seu alto e sublime trono, anjos ao redor do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque os lábios dele foram purificados. Por 2 palavras você pode reverter a situação. Eu não digo que toda vitória é conquistada pelas palavras, mas eu digo que muita derrota pessoas têm amargado por conta de suas palavras. Muita gente tem ficado presa por aquilo que tem falado. O que é que você tem falado sobre o seu futuro? O que é que você tem falado sobre a igreja? O que é que você tem falado sobre trabalho, família? Vai lá. Isso tem talvez aprisionado muita gente. Então nessa noite o meu convite para você é para que você comece a proferir palavras de vida, palavras de vitória. Eu sei em quem tenho crido, disse Jó. Mesmo em meio às lutas, ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. E firmado nessa palavra, vou continuar, vou perseverar, porque antes eu te conhecia apenas de ouvir, disse Jó, mas agora os meus olhos te veem. Ele perseverou. É o meu convite para você. O Ministério de Louvor estará cantando ou louvando ao Senhor, e eu convido você, se você puder, feche os teus olhos e medite nessa palavra. Jesus falou com uma figueira
e aquela figueira secou, porque ela não deu fruto, mas porque ele liberou aquela palavra. As nossas palavras têm poder. O Senhor tem testificado isso, dizendo que a vida e a morte estão no poder da língua. Gostaria que você meditasse no que você tem falado.